Deu positivo! E agora? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas é porque a vida de mãe fez uma baguncinha. Vivi muitas coisas com o Samuel esses últimos dias e meses. E, obviamente, vou compartilhar tudo com vocês. Mas hoje, exclusivamente hoje, eu vim falar sobre o fim da nossa amamentação. Inclusive, para quem não me segue nas redes sociais, eu fiz um post lá no Instagram, @EllenVoz, meu Instagram é super fácil de encontrar, falando sobre o fim da nossa amamentação, que eu colocaria aqui em vídeo, porque é tanta coisa que a gente tem para falar, que numa postagem só do Instagram não é suficiente, né? Então vamos lá, eu vou contar tudinho pra vocês. Então, em primeiro lugar, falar que a gente mudou o cenário, porque para eu conseguir gravar os vídeos durante a semana, né, que final de semana fica um pouquinho mais corrido, eu precisava mudar o cenário, porque o cenário é no quarto da criança e a criança dorme, e eu preciso gravar os vídeos enquanto ela dorme, então não tava batendo, não tava encaixando, então eu resolvi mudar o cenário. Agora, sem papo furado, vamos lá. Eu vim falar tudo sobre a nossa amamentação. Primeiro lugar, gente, eu fui pra maternidade não sabendo quase nada sobre a amamentação. Tanto a amamentação quanto o parto era algo que trazia muita aflição pro meu coração. Então eu tinha muito medo, muito receio, né, do que estava por vir, de como seria, se doeria, se seria fácil, se seria difícil. Então, como tem muita coisa na internet, muito relato, eu preferi não buscar muito informações sobre isso. O que pode ser péssimo, e é péssimo, quando você precisa da informação e não tem, você acaba recebendo e fazendo qualquer coisa que lhe é falado porque você não tem o conhecimento. Mas no caso da amamentação, foi algo assim muito tranquilo, porque eu pesquisei na internet só sobre concha, rosca, protetor, o que seria melhor, se alguma dessas coisas poderia ajudar a formar bico, enfim. E o que eu vi ali sobre a concha, já vi que era ruim, então acabei já descartando isso e preferi não ver mais vídeos sobre amamentação, porque falava sobre machucar, sobre obstrução de ducto, sobre várias coisas assim que pode ocorrer na amamentação. E eu não consigo nem mensurar a dor física e emocional de uma mãe que passa por um processo de amamentação doloroso. Aqui em casa foi algo assim extraordinário e muito, 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 muito tranquilo. No hospital, lá na maternidade, o Samuel nasceu, ele não veio direto para mamar, ele nasceu de cesárea, fizeram tudo o que precisava ser feito. A hora que a gente foi para a salinha ali de observação, o Eduardo já colocou ele comigo, pro corpo ir entendendo, né, que ele nasceu e tudo mais. Inclusive, as enfermeiras que estavam ali já falavam: ai, mãe, a mãe já tentou amamentar? Já colocou ele pra mamar? E como, tipo, eu ficava assim: meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Sabe? Tipo, eu tô literalmente anestesiada com tudo isso e eu preciso dar de mamar para essa criança. E, enfim, ali na hora, na sala, na salinha ali de pré. Depois do operatório, que eles deixam você ali na salinha esperando o quarto ficar pronto. Assim que a gente chegou no quarto, já chegou uma enfermeira e: mãe, vamos dar de mamar, vamos dar de mamar. E eu tipo: meu Deus, como que eu faço isso? Aí ela veio, ela ensinou, ela pegou, ela colocou o Samuel pra mamar. E tava com a glicemia baixa, daí tiveram que dar um copinho de fórmula pra ele. Aquela fórmula sustentou ele um monte. Gente, um copinho daqueles pequenininhos, um micro quantidade, e sustentou ele praticamente o dia inteiro. Ele mamou de manhã, umas 11 horas, era 8 horas da noite a hora que ele realmente foi tentar, chorou e quis mamar em mim daí. E eu tentando, e toda hora que eu ia tentar, né, de mamar pra ele, que eu achava que o choro dele era fome, eu chamava uma enfermeira e ela me ajudava a colocar ele pra mamar. Porque realmente é algo assim novo e que a gente não conhece. Então, se elas conhecem, elas que ajudam a gente, né? Inclusive, teve uma enfermeira bem novinha, assim, que ela chegou e, tipo, eu falei: tá, e agora? Dela: então, mas você tem que pôr. Daí eu: tá, então tá bom. Aí, tipo, desbaratinei ela ali, falei pro Eduardo:
vai lá e encontra outra enfermeira, porque essa daqui é muito nova, acho que ela não sabe como faz, mas vai lá e encontra outra. Ele foi lá, buscou outra enfermeira, ela veio e me ajudou. Então, quando eu cheguei em casa, tanto eu quanto o Eduardo, a gente já sabia fazer. Tanto que às vezes o Eduardo vinha ali, quer que eu ajude e tal, porque a função do pai é isso, né? Ajudar a mãe em tudo que ela precisa quando o recém-nascido nasce. Depois disso, a gente chegou em casa, gente, começou a encher as mamas e veio leite, 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 leite. Eu tomava banho e saía pingando leite e eu cheguei a ficar com as mamas endurecidas. Eu coloquei a rosca pra aliviar um pouco o bico do seio dele, fica às vezes muito sensível, né? Porque não tá acostumado com aquilo, com a sucção ali toda hora. Então ele fica sensível. O meu não chegou a rachar, mas eu senti uma sensibilidade. Aí eu coloquei a rosca pra ele poder dar uma arejada ali, né? Não ficar em atrito, em contato com o sutiã. Só que o que aconteceu? A minha mama enchia tanto que a rosca apertava e começou a empedrar. Aí eu ia lá no chuveiro, na água quente, fazia massagem e saía pingando. E assim, o Samuel mamava de um lado, o outro lado vazava. Tipo, eu só colocava a bomba e ele vazava. Eu não precisava ficar extraindo. Eu cheguei a tirar sem fazer esforço 60 ml de um lado enquanto o Samuel mamava do outro. Então, tipo, enquanto ele mama, ele vai estimulando um lado, ele estimula o corpo entende, tem alguém sugando, então vamos fabricar mais, vamos fabricar mais. E foi assim. Tanto que uma amiga minha falou, com 3 meses o corpo já começa a entender a demanda do bebê, o quanto ele mama por dia e a cada mamada, e o peito para de vazar. Eu falei, vou me livrar dos protetores de seio logo, né, porque apesar de eu ter comprado os laváveis, eu, né, ficar colocando protetor toda hora e tal, não sei o quê. Às vezes ele ficava marcado em alguma blusinha que eu colocava e isso me incomodava. Aí o que aconteceu? Passou os 3 meses, o Samuel mamava de um lado, o outro vazava. Passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8. Chegou nos 9, o Samuel mamava de um lado e vazava do outro. Então, gente, a nossa amamentação assim foi maravilhosamente perfeita. Eu sempre, na dúvida, meu Deus, será que esse leite tá dando conta? Será que tá sustentando o Samuel? Ele mama tão rápido? O Samuel mamava 20 minutos. Após os 3 meses, os pediatras indicam você ofertar as 2 mamas para que encha mais a barriguinha, porque o estômago deles, tipo, cresce uma quantidade diferente, que daí a demanda tava assim, tá certinho aqui, aí vai e aumenta tipo 50 ml, e às vezes o corpo não tá preparado. Até ele fazer, né, os 50 ml a mais que a criança precisa, vai ficando aquelas faltas durante o dia, e que daí pode ser motivo de choro, pode ser motivo de acordar mais, enfim. E o que aconteceu? Eu ofertava um lado, Samuel, vamos mamar do outro? Não quer, ele não queria, ele não aceitava de jeito nenhum. Então ele até os 9 meses também mamava um lado, depois, na hora que ele tava afim, ele mamava o outro lado. Então essa de ofertar os 2 lados não teve aqui também. Um dos motivos que a gente resolveu parar a amamentação já, começar, né, a tirar ele do peito, é porque eu imagino, e no meu coração tinha colocado, que até 1 ano o Samuel podia mamar, e que depois disso já seria demais. Porque as crianças já começam a entender, já começam a querer tirar a roupa da mãe em qualquer lugar, coloca a mão, enfim. Essas coisas eu não queria que ele criasse esse hábito, sabe? E chega uma hora que o alimento, né, a alimentação ali, depois que você começa a introdução alimentar, ela já começa a fazer a parte dela, que é realmente nutrir, trazer as vitaminas, tudo que ele precisa através do alimento, e não mais o mamar. E como o Samuel tá comendo super bem, eu comecei a dar uma regredida no mamar durante o dia, e ele tava mamando só à noite. Como a nossa noite, o sono, enfim, tava bem bagunçado, bem desajustado, tava tipo bem perdida no que fazer,
Eu, como uma mãe leiga que não fui estudar pra isso, por isso que eu sempre falo, vocês vão em busca de conhecimento, mas eu também erro, também falho, e eu não fui em busca do conhecimento. Resolvi tirar o Samuel do mamar da noite e colocar a fórmula. E quando eu coloquei a fórmula à noite, a gente, vai resolver. E não resolveu, porque não é a fome que o faz acordar de madrugada. É o hábito que eu criei nele lá quando ele era pequenininho, de mamar à noite. Então, isso fez com que eu tomasse atitudes que talvez poderia não ter tomado, né? Mas, enfim, eu tô em paz com a minha decisão e bem tranquila, assim, em relação a isso. Vejo que ele pegou a mamadeira super bem, chega a ser até fofinho de ver ele mamando, ele toma chá, ele toma água, ele toma a mamadeirinha dele de leite pra dormir. Inclusive, os carinhos, os afetos que as mães... Eu acho que é o maior medo de uma mãe que conseguiu amamentar no peito. E também das que não consegue é criar esse vínculo. E quando a gente cria esse vínculo, a gente tem medo de perder ele. E era uma das coisas que eu ficava tipo, ai, meu bebezinho e tal. É algo muito gostoso, gente. É algo assim... É um sentimento inexplicável você amamentar. Mas poder ver que eu dando mamar pra ele... Gente, eu dou a mamadeira pra ele. A mamadeira de leite, né? Com fórmula. Eu coloco ele no berço e dou a mamadeira. E ele fica me acariciando, passando a mão no meu braço, porque ele mamava e ele ficava, tipo, me pegando, assim, dos dois lados, né? Passando a mão no meu braço, às vezes ergui o pezinho pra passar a mão no meu braço que tava aqui em cima. E eu vejo que quando eu dou a mamadeira pra ele, ele faz do mesmo jeito. Então, não é só porque eu tirei a amamentação exclusiva do peito que ele vai parar de ter os momentos de carinho, de afeto comigo. Não, ele manteve, a gente só tirou uma coisa e trocou por outra, e ele manteve os carinhos, manteve os afetos, e eu sei que ele me ama igual. Então, tipo, são coisas que a gente tem muito medo que aconteça, mas não tem como, você é a mãe dele, você e ele vão criar outras formas de ter esse carinho, esse contato, esse afeto, esse amor, essa demonstração, né? Deixa eu ver lá fora. E acho que é isso. Então hoje a gente encerrou. Ontem à noite eu dei o último mamazinho pra ele, inclusive porque as mamas estavam doendo. Ainda vem um pouco de leite, por mais que seja pouco, ainda vem. Durante o dia o Samuel tá comendo super bem, ele tá se alimentando super bem. Ele acorda, toma o seu café da manhã, daí ele mesmo, às vezes eu colocava ele pra mamar, ele não queria durante o dia. Provavelmente porque a barriguinha dele já tava cheia, né, com o alimento que eu tinha dado. Almoça super bem. Aí à tarde, às vezes eu oferecia também, ele já não queria mais. Então, como eu fui vendo que ele já não tava querendo mais de dia, à noite já não tem essa necessidade, porque acordar à noite só pra dar de mamar, eu acho que não é legal nem pra ele nem pra mim, né? É só um vínculo ali, um hábito que ele criou e que eu poderia modificar isso e estamos seguindo aí, modificando, tem sido bem melhor, ele tem dormido melhor também, porque eu acho que o sono ali tem que ser bom, tanto para um, tanto para o outro. Então, como a alimentação dele já estava super boa, né, durante o dia, quer dizer que ele já está se alimentando bem, o corpo dele está bem nutrido, então ele tem uma carguinha ali de energia para a noite. E isso a gente só foi evoluindo. Como eu coloquei também a mamadeira, ele já aceitou super bem o leite, então ali quando tá mais doentinho e tal, ele mesmo prefere. Teve um dia que ele não ficou muito bem, eu fui oferecer a mama, ele já não quis, porque eu acho que já não vinha mais a demanda, né, de mamar que ele queria, que tem isso também, o bebê ele mama às vezes e vê que não vem na força ou na quantidade que ele quer, e quando a mãe oferta a mamadeira, a criança faz essa troca, acontece isso muito quando eles são pequenininhos. E o Samuel aconteceu agora, depois de grande, eu ofereci, acho que tava vindo pouco, não tava vindo a quantidade que ele queria, ele continuou chorando e brigando. Eu fui lá, fiz uma mamadeira e dei pra ele, ele aceitou numa boa e tranquilizou, porque aquilo ali saciou a fome dele. Então, é isso, gente. Nosso fim da nossa amamentação chegou, o Samuel tá com 9 meses e 19 dias. Foi um pouco antes de 1 ano, mas sem problema nenhum pra nós aqui em casa, foi uma decisão que a gente tomou. O Eduardo estava ciente disso,
eu já vinha caminhando, levando o Samuel para esse entendimento, para esse desenvolvimento, para sair, né, trocar esse hábito, essa rotina, e deu super certo, não foi dolorido nem sofrido para nenhuma das partes, né? É claro que eu acho que eu senti muito mais do que ele, porque para ele foi tão leve esse desapego, que não teve nenhum dia assim de um choro extremo querendo mamar, sabe? Quando você tira de uma vez só, não teve isso, porque foi aos poucos, ele mesmo largou de dia, eu já fui ensinando ele a largar da noite, aos pouquinhos, dava menos, quando eu ia atender ele, eu tentava acalmar ele de outra forma, não sei como mamar, e ele começou a entender, então foi muito tranquilo, muito gostoso. Eu acho que eu tenho que agradecer, assim, muito, muito, muito a Deus, porque a nossa história de amamentação foi linda, foi perfeita, foi maravilhoso, do começo ao fim, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, nem lá no comecinho, nem agora pra gente finalizar esse processo. Então é isso, gente. Agora a gente segue com a nova independência de Samuel, que é não mamar mais, e em busca das outras, que é engatinhar, andar, enfim, um mundo novo aí que ele tem pra conhecer. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.